Tem algo que ninguém vai te dizer diretamente. Que em certo ponto da sua vida, precisar de menos pessoas não é um sinal de que algo deu errado. É um sinal de que algo está dando certo. Não é depressão. Não é introversão patológica. Não é trauma social disfarçado de preferência. É a psique fazendo o trabalho mais importante que ela pode fazer. O trabalho de se tornar ela mesma. Carl Jung passou décadas observando o que acontece com pessoas que chegam num ponto em que os vínculos antigos começam a pesar mais do que nutrir. Em que as conversas que antes pareciam normais começam a soar vazias. Em que a presença de certas pessoas deixa você mais exausto do que a solidão jamais deixaria. E o que ele encontrou não era doença. Era um processo. Um dos mais importantes e menos compreendidos da psique humana. Nesse vídeo vamos falar sobre isso. Sobre o que acontece quando você começa a precisar de menos e por que isso que o mundo chama de isolamento, Jung chamava de higiene da alma. Mas antes de entrar nisso, preciso te dizer algo que Jung descobriu e que vai mudar completamente como você entende o cansaço que sente depois de estar com certas pessoas. Ele descobriu que esse cansaço não é sensibilidade excessiva, não é fraqueza, é informação. É o seu sistema nervoso reconhecendo algo que a sua mente ainda está tentando racionalizar. E quando você entender o que ele está reconhecendo, nunca mais vai se sentir culpado por precisar de distância. Existe um conceito que Jung desenvolveu e que raramente é discutido fora dos círculos de psicologia profunda. Ele chamava de massa psíquica, não no sentido físico, no sentido de como grupos humanos funcionam energeticamente. E o que ele observou é perturbador quando você entende a extensão disso. Todo coletivo, família, grupo de amigos, ambiente de trabalho, comunidade, tem uma forma de operar que exige contribuição contínua dos seus membros. Não necessariamente de forma consciente ou mal intencionada, mas de forma constante. Você contribui com presença, com atenção, com energia emocional, com a confirmação de que o grupo existe e tem valor. E em troca, o grupo te dá pertencimento. Te dá a sensação de que você existe porque outros te confirmam. Jung chamava isso de identidade emprestada e dizia que a maioria das pessoas nunca para de pagar os juros desse empréstimo. Você se molda ao que o grupo precisa que você seja. Você guarda o que contradiz a narrativa coletiva. Você se torna progressivamente menor para continuar cabendo num espaço que não foi feito para a versão maior de você. E por um tempo, funciona. O custo parece razoável porque o retorno é real, pertencimento é uma necessidade humana genuína. Mas existe um momento em que a psique para de aceitar o acordo. Não é uma decisão consciente. É mais profundo do que isso. É como se algo dentro de você, que foi paciente por muito tempo, simplesmente parasse de ter paciência. Jung usava uma metáfora que nunca mais saiu da minha cabeça depois que a li pela primeira vez. Ele falava de uma árvore que durante anos sustentou galhos que não davam mais fruto. Galhos que pareciam parte do organismo, que de fora pareciam normais, saudáveis, necessários, mas que na prática extraíam seiva sem devolver nada. Em algum momento, a biologia da árvore toma uma decisão que a consciência da árvore não autoriza. O tronco retira a seiva desses galhos, os deixa secar, os deixa cair. Esse processo tem um nome botânico: amputação necessária. A árvore não está adoecendo, está priorizando, está direcionando recursos para o que ainda tem vida e cortando o que só consome sem retribuir. Jung dizia que a psique humana faz exatamente isso. Que existe um mecanismo de autorregulação profundo que, quando ativado, começa a retirar energia de conexões que drenam sem nutrir. De relações que existem por hábito, por medo de desapontar, por não saber como encerrar, não por escolha genuína. E o barulho que você ouve quando isso acontece, essa coisa desconfortável que o mundo chama de isolamento, de frieza, de você mudou, não é o som de algo quebrando. É o som dos galhos caindo. É o som da psique priorizando. Se isso está tocando algo que você reconhece, essa sensação de que certas conexões foram perdendo sentido sem que você soubesse explicar por quê, deixa o like agora. E se ainda não se inscreveu no canal, faz isso. O que vem a seguir vai ficando mais profundo. Existe algo sobre esse processo
que Jung descreveu com uma precisão que incomoda. Quando você começa a precisar de menos, quando para de buscar aprovação constante, quando começa a tolerar o silêncio sem precisar preenchê-lo, quando sua presença deixa de depender da confirmação de outros para se sustentar, as pessoas ao seu redor sentem. Antes de você ter tomado qualquer decisão visível, antes de ter dito qualquer coisa, antes de qualquer mudança externa, elas sentem. E a reação quase nunca é neutra. Jung observou que individuação, o processo de se tornar genuinamente você mesmo, é quase sempre percebida como agressão por quem não iniciou esse processo. Não porque você fez algo agressivo, mas porque a sua autonomia crescente funciona como um espelho. Quem passou a vida inteira precisando de validação externa para se sentir real, não consegue estar perto de alguém que claramente não precisa disso, sem sentir o peso do que escolheu não fazer. E esse peso é insuportável. Então ele se transforma em outra coisa, em crítica, em afastamento, em a narrativa de que você mudou, que ficou diferente, que se tornou frio, arrogante, difícil. Jung dizia que sua saúde psíquica agride quem está adoecido. Não porque você queira agredir, mas porque simplesmente existir de forma mais inteira obriga o outro a confrontar o quanto ainda não existe. Isso não é crueldade, é matemática emocional. E entender isso muda completamente como você interpreta as reações das pessoas quando você começa a mudar. E aqui chegamos no ponto mais importante de tudo que foi dito até agora. Jung percebeu que existe uma diferença enorme entre a solidão que machuca e a solidão que constrói. E que a maioria das pessoas nunca experimenta a segunda porque confunde as duas e recua na primeira vez que o desconforto aparece. O que separa as duas é algo muito específico. E chegamos nisso agora. Tem uma forma de entender o que acontece quando você para de buscar aprovação constante que a maioria das pessoas nunca ouviu, mas que, quando ouve, reconhece imediatamente na própria experiência. Pertencimento social, na sua forma compulsiva, opera no cérebro de uma forma muito parecida com dependência química, não como metáfora, como descrição neurológica. Os mesmos circuitos de recompensa que respondem a substâncias respondem à aprovação social. A mesma tolerância se desenvolve. Você precisa de mais para sentir o mesmo. O mesmo síndrome de abstinência aparece quando a dose é retirada. A mesma busca compulsiva pela próxima dose, mesmo quando você sabe que ela não está te fazendo bem. Quando você passa anos, décadas, dependendo da confirmação de outros para se sentir real, você não está apenas sendo social. Você está, em termos psíquicos, medicado. A presença das pessoas ao redor funciona como anestesia. Enquanto ela está lá, você não precisa sentar com as perguntas mais difíceis sobre quem você é quando ninguém está olhando. E quando você começa a se afastar, quando a psique começa o seu processo de autorregulação, o que aparece não é paz imediata. Aparece abstinência. Uma inquietação que não tem forma clara. Uma sensação de vazio que a mente interpreta como solidão, mas que na prática é o sistema nervoso aprendendo, pela primeira vez, a produzir o próprio sentido de existência sem depender de validação externa. Essa fase é desconfortável. Às vezes é brutal. E é exatamente nessa fase que a maioria recua. Volta para os grupos, para os vínculos, para a agenda cheia. Não porque queira estar lá, mas porque o desconforto do processo parece insuportável. Jung dizia que esse recuo é o momento mais decisivo de toda a jornada de individuação. E que quem aguenta atravessar esse período sem buscar a dose antiga chega a um lugar que as pessoas que recuaram nunca vão conhecer. Você já viveu isso? Aquele momento em que começou a se afastar de algo ou alguém e o desconforto foi tão grande que voltou, mesmo sabendo que não deveria. Escreve nos comentários. Esse reconhecimento já é o começo de entender o processo. Existe uma característica específica que Jung observou nas pessoas que haviam atravessado esse processo por inteiro e que é quase impossível de descrever para quem ainda não experimentou. Ele chamava de presença mineral, não no sentido frio, no sentido sólido, como uma pedra que não precisa se explicar, que não requer ser entendida, que simplesmente existe, com uma qualidade de ser que não depende do ambiente ao redor para se sustentar. Você conhece pessoas assim. Talvez poucas, mas reconhece quando encontra. Não porque elas sejam superiores,
Não porque não sintam dúvida ou medo ou a necessidade de conexão, mas porque há algo nelas que não está em negociação constante com o olhar do outro. Uma firmeza que não é dureza. Uma quietude que não é distância. Jung dizia que essa presença é o resultado de um processo, não de um traço de personalidade inato. Que ela é construída exatamente nos momentos em que a pessoa escolheu continuar no desconforto da individuação em vez de recuar para o conforto da massa. E que a reação das pessoas diante desse tipo de presença é sempre a mesma, nunca indiferença, ou veneração ou ataque. Nunca nada no meio. Porque uma pessoa que não precisa de aprovação para existir é ao mesmo tempo a coisa mais libertadora e a mais perturbadora que você pode encontrar, dependendo de onde você está no seu próprio processo. Existe uma distinção que precisa ser feita, porque sem ela, tudo o que foi dito até aqui pode ser mal interpretado. Precisar de menos pessoas não é o mesmo que não querer pessoas. A pessoa que passou pelo processo de individuação não fecha a porta para o mundo. Ela muda a forma como se relaciona com ele. Antes, as relações eram sustentadas em parte pela necessidade mútua de confirmação. Você precisava deles para existir. Eles precisavam de você da mesma forma, e esse arranjo criava uma proximidade que parecia real, mas tinha uma estrutura frágil, porque dependia de nenhum dos dois crescer além do que o vínculo suportava. Depois do processo, algo muda na qualidade das relações que ficam. Você para de estar com as pessoas porque precisa estar, e começa a estar com elas porque quer, porque escolhe, porque aquela presença específica adiciona algo real, não apenas preenche um espaço. E essa diferença entre estar com alguém por necessidade e estar com alguém por escolha muda completamente a qualidade do que acontece no encontro. Jung descrevia o amor que nasce desse lugar como a única forma de amor que não coloca você em posição de mendigo. Porque você não está pedindo, você está escolhendo. E a diferença entre as duas posições é tudo. Tudo que a maioria chama de amor é, em algum grau, uma transação entre duas pessoas que precisam uma da outra para se sentir inteiras. E quando qualquer uma das duas para de precisar, ou cresce além do que a transação permite, o vínculo entra em crise. O amor que vem depois da individuação não tem essa fragilidade, porque não depende da necessidade do outro. Depende da escolha. Você consegue perceber, olhando para suas relações hoje, quais existem por escolha genuína e quais existem por necessidade, sua ou da outra pessoa. Escreve nos comentários. Não precisa ser longo. Às vezes nomear já clareia. Existe algo sobre esse processo que quase nunca é nomeado diretamente, mas que explica muita coisa sobre por que a sociedade moderna trata a necessidade de silêncio como sintoma de algo errado. Uma pessoa que aprende a ficar consigo mesma sem ansiedade, que para de depender de estímulo constante para se sentir existindo, começa a questionar. Não necessariamente de forma política ou declarada, mas de forma fundamental. Ela começa a perceber o que era necessidade real e o que era condicionamento. O que ela genuinamente quer e o que foi inserido sem que ela percebesse. O que vale seu tempo e energia. E o que apenas ocupava espaço para que ela não ficasse sozinha o suficiente para pensar. Silêncio é subversivo. Não porque quem está em silêncio está planejando algo, mas porque silêncio suficiente produz clareza. E clareza é exatamente o que sistemas baseados em distração precisam evitar. As redes sociais, a cultura da disponibilidade constante, a ideia de que ficar sozinho por muito tempo é sinal de problema. Nada disso existe por acidente. Existe porque uma pessoa que se encontrou é uma pessoa que para de ser movida por medo. E pessoas que não são movidas por medo são muito difíceis de controlar. Jung não falava nesses termos, ele não era um teórico político. Mas o que ele observava clinicamente apontava na mesma direção. E o processo de individuação tornava as pessoas progressivamente menos manipuláveis, menos reativas, menos dependentes da aprovação externa para tomar decisões. E que isso, em qualquer contexto, cria atrito com sistemas que dependem exatamente dessa reatividade e dessa dependência para funcionar. Não é paranoia, é observação. E quando você entende isso, para de se sentir errado por precisar de silêncio. Para de se sentir antissocial por não querer preencher cada hora com presença de outras pessoas.
Para de aceitar que o cansaço que sente depois de certos ambientes é fraqueza sua e começa a reconhecê-lo como informação precisa sobre o que drena e o que nutre. Existe uma fase do processo de individuação que Jung descrevia com uma palavra específica: rigor. Não no sentido punitivo, no sentido de exigência real, de não ceder. Porque existe um momento, e quem já viveu sabe exatamente do que estou falando, em que tudo ao redor parece conspirar para te puxar de volta. A pessoa que não ligava há meses de repente aparece com afeto. O grupo do qual você estava se afastando cria uma situação que parece exigir sua presença. Alguém que te feriu surge com reconciliação. A dinâmica que você estava saindo oferece exatamente o que você sempre quis que ela oferecesse, mas só agora, quando você está prestes a sair. Jung documentou esse fenômeno com precisão. Dizia que o coletivo tem uma espécie de sensor que detecta o membro que está prestes a partir e ativa mecanismos de recuperação antes que a saída se complete. Não é conspiração consciente. É simplesmente como o sistema se mantém. Todo sistema que perde um membro tenta recuperá-lo. É biologia grupal. E o problema é que esses mecanismos de recuperação chegam disfarçados de exatamente o que você sempre precisou: de reconhecimento, de afeto, de ser finalmente visto. E é nesse momento que a maioria recua. Confunde o anzuelo com o que estava faltando. Volta. E percebe, semanas depois, que nada mudou, que o sistema que se comportou diferente por um momento voltou a se comportar exatamente como sempre se comportou. Rigor é reconhecer esse padrão. É entender que o afeto que aparece quando você está saindo não é o afeto que apareceu enquanto você estava ficando. É um mecanismo de retenção, não necessariamente mal intencionado, mas funcionalmente orientado a te manter no lugar. E atravessar isso, manter o que você percebeu mesmo quando a oferta parece boa demais para recusar. É o que Jung chamava de a parte mais difícil e mais necessária do processo. Você não está se tornando alguém frio. Você não está se tornando alguém inacessível. Você não está adoecendo de solidão. Você está passando por um processo que a maioria das pessoas nunca vai iniciar, porque requer exatamente o tipo de desconforto que a cultura moderna gastou décadas ensinando você a evitar. O processo de se tornar você mesmo, de pagar os juros de uma identidade emprestada, de aprender a existir sem precisar que outros confirmem que você existe. Jung passava décadas trabalhando com pessoas nesse processo. E uma coisa que ele dizia repetidamente era essa: que no final, quando o processo estava completo, quando a pessoa havia atravessado o desconforto sem recuar, ela não sentia falta do que havia deixado para trás. Ela sentia gratidão. Não porque o que foi deixado era ruim, mas porque deixar foi o que abriu espaço para algo que não cabe no mesmo lugar onde aquilo estava. Você não está perdendo pessoas, está ganhando espaço. Espaço para relações que não exigem que você seja menor para caber nelas. Para conversas que não te deixam mais vazio do que você chegou. Para uma presença no mundo que não depende de aprovação para se sustentar. E quando você chegar lá, quando o processo tiver feito o trabalho que está fazendo agora, vai entender algo que hoje ainda é difícil de acreditar. Que o silêncio que parecia ameaça era, na verdade, a condição. A condição para que tudo que importa de verdade finalmente pudesse aparecer. Se esse vídeo tocou algo que você estava sentindo, mas não conseguia nomear, deixa o like. Não como gesto automático, como reconhecimento de que esse tipo de conversa importa. E se ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Aqui a gente continua explorando exatamente esse território, o que acontece por dentro, antes que o mundo externo entenda.